Pessoal, bora simplificar logo. Um dos trem que eu vejo o nego mais se cagar de medo. E mato já dá medo num monte de gente. Agora isso aqui deixa caboclo melado. Bora lá. Bora? Vamos lá. Vou só pôr o nome do tema aqui. Só pra já dar medo. Hemostasia. Ai, via intrínseca, extrínseca, fator 8. Para, tá? Bora direto ao assunto pra gente ver que isso é muito mais simples do que parece. Primeiro, hemostasia, parar de sangrar. Interessa parar de sangrar apenas? Não. Eu tenho que parar de sangrar e tenho que evitar que aquela porcaria sangre novamente. Quem é que vai parar de sangrar? A hemostasia primária. Quem é que vai evitar que sangre novamente? Hemostasia secundária. Função da primária, plaqueta. Certo? Secundária, fator de coagulação. É o fator de coagulação que vai impedir que o sangramento acabe retornando. Como que a plaqueta vai fazer com que o sangue pare? Tampão plaquetário. Eu tenho que estabilizar o tampão plaquetário para evitar um novo sangramento. Aí o fator de coagulação vem e vai formar a rede de fibrina e vai evitar um novo sangramento. Eu vou começar pela secundária, aí eu vou meter a primária e vou retornar para a secundária, para vocês verem como isso é simples. Independente de intrínseca, extrínseca, tanto uma quanto as outras, no final, elas vão terminar na via final ou via final comum. Aprendeu? Tanto a intrínseca quanto a extrínseca tanto uma quanto a outra vão terminar na final. Aprendeu? Aprendeu? Parabéns. 10 para você. O principal fator da via final é o fator 10. E todo mundo na vida precisa da sua metade, da sua alma gêmea, para poder te completar. Qual vai ser a metade do fator 10? O fator 5. Então eu já tenho 2 aqui na via final, bonitinho, tranquilinho. Bora para a intrínseca, o via de contato, certo? A via intrínseca é o seguinte, tem um exame laboratorial. Qual é o exame laboratorial que avalia a via intrínseca? É o TPPA, ou PTTA, que é tempo de ativação da tromboplastina parcial, certo? TPPA, ou PTTA. E a extrínseca é o tempo de ativação da tromboplastina, certo? Que é o TAP, que vai ser expresso pela sua razão normatizada internacional, conhecida como INR, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre INR depois. Mas basicamente é isso aqui. Se eu tiver uma alteração na via extrínseca, vai alterar o TAP, ou TP, tá? Se eu tiver uma alteração na intrínseca, vai alterar o TPPA. E se tiver uma alteração na comum, aí vai alterar tanto o TPPA quanto o TAP, certo? Tranquilo? Tempo de ativação da tromboplastina. O que acontece? Via intrínseca. Qual é que é o ABC da via intrínseca?
A gente tem que saber qual é que é o ABC da via intrínseca. Eu vou colocar um pouquinho mais para baixo aqui. O ABC da via intrínseca. Qual é o ABC da via intrínseca? Esse aqui. Oito, 9, pula 10, que 10 está aqui, e 11. É o ABC de quem? É o ABC das hemofilias. Hemofilia A é a mais comum, 1 para cada 10 mil. Hemofilia B é a segunda mais comum, 1 para cada 100 mil. E a cada 1 a cada milhão. Hemofilia C, falta de fator 11. E é exatamente aqui nessa sequência que a gente vai ter fator 11 ativando o fator 9, que vai ativar o fator 8. E digamos que seja o mais importante disso tudo aqui, que vai depois chegar, deixa eu colocar aqui, depois vai chegar para poder ativar o fator 10. Todas elas vão chegar para ativar o fator 10. Tá? Então basicamente é isso aqui. Agora bora falar um negocinho aqui. Vou até colocar de azul aqui no canto. A via intrínseca ela é chamada de via de contato. Ela acontece da seguinte forma. Para medir o TPPA, tempo de ativação da tromboplastina parcial, eu vou pegar um tubo de ensaio, tá? Eu vou colocar um gatilho aqui dentro, que será o gatilho da via intrínseca, tá? Meti o gatilho, eu agora vou cronometrar e vou ver quanto tempo demora para formar um gel. Esse gel é a rede de fibrina, que vai estabilizar o tampão plaquetário e evitar a recidiva de sangramento, certo? O TPPA normal, ele está entre 21 a 35 segundos. Tem laboratório que dá em razão, que seria de 0,8 a 1,2. O que acontece? Esse gatilho aqui, ele chama-se cininogênio, calma, cininogênio de alto peso molecular, que é eletronegatividade, isso aqui é carga negativa, tá? CAPM. CAPM, ele vai ativar o fator 12, certo? E o fator 12 vai para onde? O fator 12 ele vai aqui para baixo, para poder entrar na onda aqui, ativando o fator 11. Lógico que aqui eu vou ter o 12 ativado, certo? Eu vou ter o 11 ativado, o 9 ativado, 8 ativado e por aí vai. Só que a produção de fator 12 é muito baixa a partir do CAPM. Então eu acabo tendo que vir aqui por uma via alternativa, que é a via da pré-calicreína. Calma, PK, pré-calicreína, que é convertida em calicreína, certo? É convertida em calicreína. E agora sim, com a calicreína, certo? Agora com a calicreína, a gente vai ter um pouquinho mais de força para poder produzir o fator 12 ativado. E aí eu vou poder descer mais e ativar um pouco mais de fator 11. Só que isso tudo que está aqui em azul vai acontecer aqui, ó, no tubo de ensaio. Ou seja, isso tudo aqui vai acontecer in vitro. Tudo isso aqui acontece in vitro. Nada disso aqui acontece no endotélio normal da gente. Quer dizer, acontece, mas não tem repercussão.
Tipo, por exemplo, uma falta de fator 12 vai implicar no aumento do TTPA, certo? Se eu diminuo o fator 12, aumenta o TTPA. Agora, não vai sangrar, sabe? Vai ter alteração laboratorial porque isso aqui está acontecendo aqui no tubo, mas não vai ter sangramento, tá? Então eu vou colocar aqui de azul para a gente poder separar do que realmente importa. O que realmente importa é isso aqui, ABC 8, 9 e 10, perdão, 8, 9 e 11, pula 10, tá? Perceberam que isso aqui demora? CAPM, fator 12, PK, calicreína. Para compensar, a via extrínseca ela tem que ser mais rápida. A via extrínseca ela é mais similar ao que acontece dentro do nosso corpo. Primeiro que ela tem que ser mais rápida, certo? Ela tem que ser mais rápida, amigo, não tem jeito, certo? Então, só dá tempo de duas coisas aqui, fator tecidual e fator 7. Pronto, acabou, certo? Fator tecidual e fator 7. Ela é tão parecida com o que acontece no corpo da gente que esse fator tecidual aqui, sabe qual é o nome dele? Tromboplastina. Esse mesmo gatilho que a gente utiliza aqui para ver o TTPA, que aqui seria o CAPM, aqui a gente vai utilizar o fator tecidual. Essa vai ser a tromboplastina. Só que aqui é a tromboplastina total. O que é tromboplastina? Tromboplastina é um enxerto de cérebro. Assim mesmo, tromboplastina. É um enxerto de cérebro. Agora, o tempo de ativação da tromboplastina parcial, ou seja, o TTPA, o enxerto, o gatilho, que é o CAPM, ele não tem fator tecidual, certo? Então isso já nos ajuda um pouco a entender que aqui na extrínseca tudo acontece de uma forma mais fisiológica. Outra, o gatilho é o fator tecidual. Sabe quando que você vai ter liberação de fator tecidual? Quando você tiver exposição a quem? Colágeno. Que a gente vai ver é o principal trigger, o principal iniciador da adesão plaquetária. É o principal agonista plaquetário. Tem outros, mas esse é o principal, é o colágeno. Então o fator tecidual ele funciona de uma forma semelhante ao colágeno, certo? Aqui não vou ter muito tempo não, é fator 7, é fator tecidual, é fator 7, e aí no fim o fator 7 vai chegar na via final para reagir com o fator 10, tá? Só que ele vai precisar de uma ajudinha aqui, ele vai precisar de um parceiro, que é o cálcio. E é nessa hora que eu vou parar aqui e vou falar sobre hemostasia primária. Hemostasia primária é o seguinte, eu vou ter uma adesão, eu vou ter uma ativação e vou ter uma agregação. Como que isso aqui vai repercutir? Na prática, hemostasia primária. Hemostasia primária. Bora supor que a gente tem aqui um endotélio, certo? Aqui tá a parte boa e aqui eu vou fazer um buraco nela. Pronto, tá aqui feito o buraco. Na hora que eu fiz o buraco, eu vou expor, lógico, vou expor laminina, fibronectina, mas eu vou expor principalmente colágeno. E no que eu exponho colágeno, certo? Eu vou favorecer a liberação de duas glicoproteínas, que eu vou chamar de GP. Glicoproteína, que é a glicoproteína 1B
e a glicoproteína 6. Essa glicoproteína 1B, ela é mais importante aqui. O receptor dela está no endotélio comprometido. A 6 está no lado bom, certo? Está no lado bom do endotélio. Antigamente tinha um MAR2A, que hoje nem tem tanta importância, ela parecia com a 1B, mas hoje é 1B e 6. Então você tem o receptor para a glicoproteína 1B de um lado e o receptor para a glicoproteína 6 do outro, certo? O que acontece? O que eu tenho que formar aqui? Um tampão plaquetário. Na hora que eu exponho o colágeno, uma plaqueta já vem e gruda. No que gruda uma plaqueta, gruda outra. No que gruda outra, gruda mais uma, e eu começo a ter a formação de um tampão formado de plaqueta. Agora, se o sangue está passando aqui, eu pergunto, esse tampão tem algum tipo de estabilidade? Não. Ele vai embora, vai romper as plaquetas tudinho e vai acabar com o que a gente bonitinho desenhou. Então, isso aqui tem que estar estabilizado. Sabe aquela brincadeira de como que chama? Cabo de força? Esqueci o nome. Que é um menino de um lado, um menino do outro. Cabo de guerra. Pronto, cabo de guerra. Imagina que o centro da corda é esse início do tampão plaquetário. De um lado, você vai ter um menino puxando, que é a reação com o receptor 1B, e do outro lado, você vai ter um outro menino puxando, que é a ligação com o receptor da glicoproteína 6. Sabe quem vai se ligar? Tem um cidadão que vai se ligar ao receptor da glicoproteína 6 e ele vai fazer o seguinte, ele vai sair aqui do endotélio bom e ele vai dar meio que uma emoldurada aqui. Ele é produzido muito, só que ele depois é recortado, retalhado para ficar bem no tamanhinho bonitinho desse tampão aqui. Qual é o nome desse nosso querido componente ativado pelo receptor da glicoproteína 6? Fator de von Willebrand. Então, o fator de von Willebrand, ele vai dar tipo uma cimentada, uma emoldurada no tampão de plaqueta. Eu já tive adesão, certo? Passei pela adesão. Agora, bora para ativação. Vou fazer outro desenho aqui. Desenhar agora uma plaqueta esburacada aqui. Plaqueta esburacada. Pronto. A plaqueta, ela normalmente, ela vai ter algumas proteínas de membrana, certo? Aqui é o ADP, tá? Aqui é o ADP. Aí aqui, essa daqui vai ser a nossa querida fosfolipase C, certo? A fosfolipase C, ela vai se quebrar, certo? Ela vai se partir no nosso querido... Opa! Aqui, companheiro. Ela vai se partir no nosso querido PIP2, que não me interessa saber o que significa, que vai dar origem ao nosso amigo IP3, que eu também não quero saber o significado, e o DAG, que eu também não quero saber o que significa. O que eu quero saber é o seguinte, isso aqui vai liberar para o citoplasma o quê? Cálcio. E eu vou precisar de cálcio aqui, ó. Eu vou precisar de cálcio para poder ativar o fator 7, que é o principal fator da via extrínseca, né? Vou ter no final vou ter o fator 7 ativado, certo? Fator 7 ativado, certo? Eu vou precisar de cálcio aqui também, ó, na via comum,
O fator 10 ele precisa do fator 5 e de cálcio, certo? E eu vou precisar também de cálcio aqui na ativação do fator 8, que é o principal fator da via intrínseca. 8 da intrínseca, 7 da extrínseca e o 10 da final comum. Todas elas precisam de cálcio. Aí tem aqueles nomes bonitinhos, aqueles nomes lindos, tem alguns... Nossa, fator de Hagman, bora lá. Fator 12, dei uma importância danada, mas quem quiser anotar nome, fator de Hagman. Fator de Stewart, né? Qual é o fator de Stewart? Fator 10. Fator de Stewart. Tem um que é até natalino. Fator de Christmas. Tipo, dane-se, tá? Isso não tem importância para praticamente nada, tá bom? O que a gente tem que saber é isso aqui. Agora eu vou fazer a ativação, então bora para cá. Tenho cálcio, eu tenho que ter cálcio para poder ativar o fator 7 na via extrínseca, para poder ativar o fator 8 na via intrínseca e para poder ativar o fator 10 com o 5 na via final comum. E esse drag aqui? Esse drag ele vai ativar a proteína quinase, que vai produzir uma outra glicoproteína, uma outra GP. Tá cheio de GP nessa aula. Parece aula de... Deixa pra lá. Essa aqui vai ser a GP2B3A. Essa aqui é linda, porque essa aqui bora lá. Eu vou voltar para cá. Então, a via extrínseca, certo? Esse complexo aqui, fator tecidual e fator 7, ele é muito instável. O fator 7, ele até ajuda um pouco a... Deixa eu colocar em vermelho. O fator 7, na presença de fator 8, ele até ajuda um pouco a formar fator 9, certo? Ele até ajuda um pouco. Só que essa via, ela é uma via muito efêmera, porque você tem a inibição da via do fator tecidual, que é o TFPI, certo? O TFPI, ele vai cortar a via extrínseca, certo? Corta a via extrínseca. E esse TFPI, ele aparece assim, de uma forma rapidamente. Então, ele vai cortar o fator tecidual, ele vai cortar o fator 7 ativado, né? O 7 ativado, e lógico que vai faltar fator 10, né? Porque boa parte vai vir daqui. Eu vou falar um negócio... Não, eu falo isso depois. É o seguinte. Esse inibidor aqui, esse receptor da glicoproteína 2B3A, é o seguinte. Tá vendo esse tampão plaquetário aqui? Receptor 1B, colágeno. Receptor 6, endotélio bom, forma fator de von Willebrand. Isso aqui é suficiente para estabilizar o tampão plaquetário? Não, porque aqui eu tenho um cabo de guerra. Eu tenho um menino aqui de um lado e tem outro menino aqui do outro. Agora os poucos passam um tsunami aqui por cima. Esses dois meninos vão ficar de pé? Não. Então eu também tenho que dar uma estabilizada na vertical. Então bora supor que eu vejo aqui uma plaqueta aqui. Eu vou ter que fazer tipo que umas hastes que sustentem essa plaqueta tanto para cima quanto para baixo, no sentido vertical, de deixar o tampão plano, deixar o tampão reto. Essas hastes são formadas pela GP2B3A, certo? Essas hastes são formadas pela GP2B3A. E a gente já conhece a importância delas. Não delas, mas os inibidores da GP2B3A, certo?
Mas bora falar disso daqui a pouco, senão perde a graça. Então aqui vai vir cálcio, GP2B3A. Essa outra aqui, ó, essa outra proteína aqui é o buraco, tá? Buraco na plaqueta. Essa aqui é a fosfolipase A2. Aí essa aqui, amigo, fosfolipase A2, que vai fazer o quê? Ácido araquidônico em tromboxano A2 na presença da COX-1, certo? O tromboxano A2 ele também funciona na ativação plaquetária porque ele faz feedback positivo e também aumenta recrutamento plaquetário, certo? Então, por exemplo, o tromboxano A2, portanto, tem a função pró-coagulante, né? Vai aumentar a ativação plaquetária. A depender do medicamento que o paciente está usando, por exemplo, AS. O cara, quando toma AS, ele faz uma inibição irreversível da COX-1. Irreversível. Então, o que acontece? Se o cara está em pré-operatório, pré-op, e ele está tomando AS, infelizmente, eu vou ter que esperar essa plaqueta morrer para nascer outra para poder operar o paciente. Quanto tempo dura uma plaqueta? 7 a 10 dias. Se eu estiver usando um AINE, diclofenaco, uma nimesulida, um ibuprofeno, esse bloqueio ele é um bloqueio reversível, ou seja, ele não dura a vida toda da plaqueta, mas dura uns 48 horas por aí. Então, antes do AINE dá para esperar mais ou menos umas 48 horas para poder operar esse paciente. Então, ativação, a gente tem o tromboxano aqui, certo? Tromboxano A2, GP2B3A, o cálcio e a nossa querida trombina. A trombina também vai participar ela vai preparar a plaqueta dentro desse momento de ativação plaquetária, certo? Sim, deixa eu falar só do ADP. O ADP também é importante pra caramba. Por quê? O que foi que eu falei aqui o tromboxano A2 também faz um feedback positivo. O ADP, ele também vai fazer parte desse quadro de feedback no momento da ativação plaquetária, certo? E quando eu inibo, por exemplo, um bloqueador de ADP, isso na prática é importante e é lindo, é importante pra cacete. Bloqueador de ADP. Bem, eu posso bloquear a COX-2, eu posso passar uma AS para o paciente. Existem trabalhos antigos que mostram que, por exemplo, paciente com história de infarto que usavam AS infantil, que é o AS 100 mg por dia, eles tinham menor mortalidade. Então, o cara infartava e ele tinha que passar a vida toda tomando AS infantil, um comprimido por dia. Só que aí haja estômago, né? Haja estômago, vai abrir uma úlcera daqui a pouco, certo? Isso aqui pode ser isquêmico também, tá? AVC isquêmico também. Aí, bem, bora inventar uma outra droga que bloqueie o que tem que bloquear, bloqueie algum ativador plaquetário, mas por outro mecanismo. E aí surgiram os bloqueadores da ADP. Maurício, eu não faço ideia do que seja um bloqueador da ADP. Você tem algum familiar que já infartou? Ou que já teve AVC? Vai lá na sacolinha de remédio dele e procura esse remédio aqui, ó. Clopidogrel.
nome comercial Plavix. Ele faz exatamente isso, certo? É uma recidiva do evento trombótico, certo? Ele impede uma recidiva do evento trombótico. Isso aqui a gente dá para o paciente logo na admissão e na profilaxia secundária do paciente infartado, certo? Então falamos de ADP, falamos do cálcio, falamos da GP2B3A, certo? Assim, AS7 a 10 dias, ZAINE 48 horas. Se o paciente usar Plavix, por exemplo, um bloqueador da ADP, vou colocar aqui Plavix. Essa infantil é 3 conto. O clopidogrel genérico é uns 30. O Plavix é uns 120. 5 a 7 dias. Você tem que suspender antes da cirurgia. Tá? Então isso aqui é tudo para que você não tenha evento trombótico no seu pós-operatório. Cálcio, GP2B3A, tromboxana 2 e ADP. Pronto. E a trombina? A trombina é quem vai finalizar a nossa parte aqui. Já falei de adesão, já falei de ativação, agora de agregação. O que é que acontece? GP2B3A, 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 GP2B3A. O que é que a trombina vai fazer? A trombina vai chegar, eu vou até anotar de propósito mais para cá, ó. A trombina, primeiro você tem a protrombina, tá? Protrombina, que vai ser convertida em trombina, tá? Protrombina é o famoso fator 2 e a trombina é o fator 2A. Eu tenho a antitrombina 3 ajudando aqui. Antitrombina 3 participando desse processo aqui. Ativou a protrombina, ativou a trombina vai ativar o nosso querido fator 1 da coagulação, que é o fibrinogênio. E o que é que o fibrinogênio vai fazer? Tá vendo essas hastes aqui? O fibrinogênio vai fazer pontes entre cada glicoproteína 2B3A. Faz uma ponte aqui, faz outra ponte aqui, faz uma ponte aqui, outra aqui do lado, mais uma aqui. Eu tenho uma sequência de pontes de fibrinogênio longas. Como é que eu vou chamar essas sequências longas de fibrinogênio ligados entre si? Fibrina. Pronto. Comecei na secundária, cheguei na primária, voltei agora para a secundária para falar que o 10, fator de Stewart, no caso o 10 ativado recebe o nome de protrombinase, vai se juntar com 5, que agora vai estar ativado junto com cálcio, para poder ativar a protrombina, trombina e fibrinogênio. O negócio bonito que eu queria falar é o seguinte: lembra que eu falei desse inibidor do fator tecidual, que ele quebra a via extrínseca pela raiz, que ele desliga o fator tecidual, desliga o fator 7, o fator 7 ativado, e vai desligar o fator 10 também. Tem um negócio que a gente conhece, já que a gente falou de infarto, que vai agir aqui, ó. Eu vou fazer exatamente o que o inibidor do fator tecidual faz. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa aqui, ó. Rompi, pronto. Me fala uma coisa. Se eu rompo com isso aqui, se eu rompo com a cascata de coagulação, e eu já estou pegando aqui, desde a via extrínseca, desde a via extrínseca, cacete,
desde a via extrínseca até a via final. Quebrei isso aqui. Eu vou ter fator de coagulação? Não. O que é que vai acontecer com isso aqui? Isso aqui, quem vai fazer é o nosso querido ativador tecidual do plasminogênio, ou TPA. Ativador tecidual do plasminogênio. Ativador tecidual do plasminogênio. O que é que ele vai fazer? O plasminogênio, ele está aqui. Plasminogênio. E ele é convertido na plasmina. E a plasmina, ela é o principal fibrinolítico. Ele quebra fibrina. O principal fibrinolítico que a gente tem é a plasmina. Então, se eu ativo o fator se eu faço ativação recombinante ou não do plasminogênio, eu vou aumentar a plasmina, eu vou aumentar a atividade trombolítica. Quando é que eu vou fazer TPA? Nome comercial do TPA? Alteplase. Onde é que eu vou utilizar o alteplase? Tratamento inicial logo de cara, no infarto. Porque eu preciso de um fibrinolítico, eu preciso de algo que quebre toda a rede pró-coagulação, certo? Então, falamos de extrínseca, fator tecidual, fator 7, intrínseca, ABC, 8, 9, 11, o 10 com 5 está aqui, certo? O 12 está aqui também, e o 9, aqui ó, vou colocar aqui de lado, ó. Christmas, fator de Christmas, tá? Então isso aqui é hemostasia primária e hemostasia secundária. Simples. E o que é que faz, por exemplo, com que o TTPA aumente? O que é que faz, por exemplo, com que o TP ou INR aumente? Só para eu poder terminar de falar, o TP, o normal do TP é 10 a 14 segundos, a depender do laboratório. Só que é o seguinte, a tromboplastina é um enxerto cerebral. Enxerto cerebral de quem? De qualquer bicho. De qualquer bicho, certo? De qualquer bicho. Pode ser porco, pode ser homem, pode ser o que você imaginar, certo? Então, o que é que acontecia? Quando você utilizava um kit com enxerto cerebral de porco, você tinha um valor. Quando você utilizava de homem, era outro valor. Então, eles fizeram, a OMS fez uma razão normatizada internacional que padroniza o kit, certo? E o kit, no caso da INR, o ISI, que é o kit da OMS, ele vai converter o TAP em INR. Então, se o TP ou TAP normal é 10 a 14 segundos, o INR normal é de 0,8 a 1. Como é que eu vou utilizar esses exames aqui? Guiando terapêutica. Qual é o medicamento que altera a via intrínseca? Qual é o medicamento que altera a via... Assim, deixa eu só falar uma coisa aqui. Depois que eu fiz isso tudo aqui, certo? Depois que eu cheguei aqui e fiz a minha rede de fibrina, eu ainda vou dar uma olhada, eu vou passar por cima, porque eu vou ter um sanduíche aqui, que é o fator de von Willebrand, certo? Um molde aqui, esse por cima, que é o fibrinogênio, suas várias sequências ligadas,
que é a rede de fibrina, e eu vou passar um para cobrir tanto a rede de fibrina quanto o fator de von Willebrand, que é o fator 13, certo? Então, quem quiser anotar, aqui na via final, 10, 5, 2, 1 e fator 13 também, certo? Então, 13, 1, 2, 10, 5. Aqui eu só vou ter o 7, fator tecidual, ABC, 8, 9, 11, o 10 está aqui e o 12. Pronto, matou, resolvi o problema, certo? Sobre a questão dos exames, a gente vem outra hora para poder ficar mais tranquilo. Heparina, quando que a heparina altera? O que é que a heparina altera? O que é que o cumarínico altera, certo? Enfim, basicamente isso. Valeu!